Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você vai tornar a tua conversa 10 vezes mais interessante. Então antes de começar, já deixa o like e se inscreve, porque eu vou colocar vídeo nesse canal toda semana. Toda segunda-feira tem vídeo novo para você. Sem mais enrolação, vamos pro conteúdo. O objetivo desse vídeo é tornar a tua conversa mais cativante, mais interessante. Eu quero que você tenha aquele tipo de conversa que você vai ter a sensação de que 1 hora foi 15 minutos. E para te explicar como você vai fazer isso, eu trouxe 5 detalhes que você pode ajustar na sua comunicação que vão te dar esse resultado. O primeiro ponto que eu quero trazer para você hoje é que você precisa ter interesse genuíno. Sim, é meio óbvio, mas você precisa. Porque se a pessoa com quem você está conversando não sente que você dá valor ao que ela está te passando ou que você está dando valor à interação, por que ela ia querer continuar trocando contigo? E além dessa sensação que a pessoa tem de estar sendo valorizada, ainda tem 2 coisas muito boas que acontecem quando você está realmente interessado. A primeira é que você já vai estar com a sua escutativa. O escutativa é uma técnica de comunicação em que você está genuinamente interessado em ouvir o que a pessoa tem a dizer e com isso ela se sente ouvida. Então é basicamente você prestar atenção na pessoa quando ela estiver falando. Algumas coisas que fazem você comunicar essa escutativa seria você mandar uma cena de cabeça enquanto a pessoa fala, ou meter aquele sim, conta mais, sabe? E a segunda coisa é que quando você está realmente interessado em entender o mundo de alguém, você tende a fazer perguntas mais profundas. Porque você não está lá só tentando manter a conversa rolando, você está realmente tentando conhecer a pessoa. Então, por você estar interessado em conhecer a pessoa, você presta mais atenção nos detalhes e você tende a fazer perguntas que levam a pessoa a se abrir mais. Então, tudo isso é consequência de você simplesmente estar genuinamente interessado em conversar com a pessoa. E é por isso que você deve sim ter interesse genuíno quando for falar com alguém. A segunda coisa que você precisa fazer se você quiser ter uma conversa 10 vezes mais interessante é gerar emoções fortes. E a melhor forma de você gerar essas emoções na outra pessoa é contando histórias. Contando histórias que evoquem essas emoções, que façam a pessoa sentir essas emoções. E eu vou te explicar exatamente o que compõe uma história capaz de gerar essas emoções na outra pessoa. Porque uma coisa que é muito contraintuitiva, mas é verdade, é que o conteúdo da história pouco importa. O valor está em como você conta ela e os detalhes que você acrescenta. E eu vou te explicar isso agora. Antes de entrar em detalhe, eu vou te passar algumas coisas que quando você for contar uma história, você deve fazer para você contar histórias mais cativantes. Então vamos lá. 3 coisas que uma história da hora tem que ter, obrigatoriamente. Primeira, modulação de voz. É onde você vai passar a emoção. É onde no momento do pico de emoção ou da história você vai falar mais alto ou você vai usar um tom diferente. Então, por exemplo, estou contando a história de um momento que eu estava andando na rua e aí do nada o carro veio. Você percebeu uma variação no meu tom de voz? Eu sei que é meio maluco de explicar isso, mas é exatamente isso que você tem que incluir nas suas histórias. O segundo ponto é o detalhamento. Você tem que incluir alguns detalhes que façam a pessoa imaginar o que você sentiu. Então, por exemplo, usando o mesmo exemplo do carro. Eu tava ouvindo minha musiquinha, andando de boa, despreocupado, eu olhei pro lado, vi um cachorrinho, eu fui atravessar a rua, o cachorrinho tava brincando. Quando eu vi, o carro chegou. Entendeu que, na hora que você joga alguns elementos do que você tava sentindo, você consegue gerar muito mais surpresa na outra pessoa quando ela escuta a história? É exatamente isso. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue comunicar a surpresa que a gente que estava lá vivendo aquela situação teve. E quando você não coloca esses detalhes, para outra pessoa parece algo muito distante. E bom, o terceiro tópico que você tem que botar é uma linguagem corporal coerente. Se tua linguagem corporal não reforça o que tu tá falando, sua história perde o impacto. Então, por exemplo, digamos que eu tô falando que toda santa vez, quando eu tô naquele lugar, eu acabei de usar um gesto que deu uma ideia de frequência. Porque toda santa vez, entendeu o que eu tô dizendo? Você tem que usar gestos que combinem com o que você quer dizer. Um erro muito comum é o cara, eu aprendi linguagem corporal. Aí o cara começa a usar gesto maluco que não tem nada a ver com o que ele tá falando. E isso só vai comunicar desleixo. O cara vai falar que sabe, que tá usando gesto e tal, só que o cara tá usando
sem nem saber o que ele está dizendo. Então lembra disso, gesto por si só não quer dizer nada, o gesto tem que ser coerente com o que você está falando. O segredo para você tornar uma história realmente cativante e interessante é você alinhar esses 3 tópicos. Você conseguir usar os 3 e colocar os 3 ao mesmo tempo numa história. Porque quando você coloca o detalhamento, dando os detalhes certos, quando você usa a modulação de voz para gerar emoção e quando você usa uma linguagem corporal que reforça isso, acabou-se. É muito difícil você não conseguir prender a atenção da pessoa. O terceiro ponto é: use o gatilho da exclusividade. É o seguinte, o gatilho da exclusividade funciona basicamente quando você cria algo exclusivo entre 2 pessoas. Bate aquele senso de dupla, de união, de exclusividade. E isso é algo que deixa a interação muito mais interessante, gera muito mais conexão, porque gera esse sentimento de algo exclusivo a vocês. É essa exclusividade que provavelmente vai ficar cravada na cabeça da pessoa. É provavelmente o tipo de coisa que dificilmente a pessoa vai esquecer depois de conversar contigo. Então eu vou te passar aqui alguns exemplos de algumas coisas que você pode fazer para gerar esse efeito de exclusividade com quem você estiver conversando. A primeira coisa que você pode usar para gerar esse efeito de exclusividade é dar um apelido. Sim, é muito simples, mas quando você dá um apelido, você gera esse efeito de exclusividade em certo grau. Então, sei lá, mano, faz alguma coisa baseada no nome da pessoa, ou pega alguma característica e foda-se, tá ligado? Qualquer coisa serve. A segunda coisa que você pode usar é criar uma batida de mão com a pessoa. Quando você cria uma batida de mão, você também gera esse efeito de exclusividade e é algo que você pode usar quando você estiver numa conversa presencial. Então, pô, tá no date com a menina, vocês já conversaram por um certo tempo, cria um toque secreto, mano. Tô lançando aqui a ideia, não é obrigado, óbvio que não, mas é uma boa ideia, cara. Que você gera esse efeito na mesma hora. A terceira coisa que você pode fazer é criar piadas internas. É o tipo de coisa que quando vocês verem algo que lembre disso, vocês vão se olhar e só vocês vão saber do que é que vocês estão pensando. Então, criar piadas internas, de certa forma, é também muito positivo para gerar esse efeito. O quarto ponto é: use âncoras conversacionais. Eu vou te explicar o que é esse palavrão. Âncora conversacional é basicamente uma técnica de conversa onde você resgata um ponto de uma conversa anterior e traz de volta para a conversa que você está tendo. Pode ser algo com um contexto ou você pode só meter uma: nossa, eu lembrei de quando a gente estava falando daquele negócio, e aí você já introduz o assunto. Vou dar um exemplo que eu vivi aqui para explicar como é que eu usaria essa âncora conversacional para mim. Eu tive uma conversa um tempo atrás com a garota e eu estava brincando com ela, dizendo que ela só ia para a igreja para comer. E aí, tivemos outra conversa depois, e aí nessa outra conversa, teve algum momento que a gente tava falando sobre alguma coisa de aniversário, alguma coisa assim, e aí eu veio o pensamento na hora na minha cabeça: se você vai pra igreja só pra comer, imagina o que você não faz no aniversário, né? Então entender como usar essas âncoras é da hora, porque você não fica preso à conversa que vocês estão tendo nesse dia. Você pode pegar elementos de conversas anteriores e usar como você quiser. E isso te dá muito mais agilidade social, você tem uma conversa muito mais fluida e você controla o frame da conversa. Ou seja, você tá meio que liderando, sabe? Isso vai ser assunto para outro vídeo, mas em toda conversa existe quem tá liderando a conversa e meio que guiando os assuntos e quem tá sendo liderado. Meu objetivo é que você lidere, mas isso é assunto para outro vídeo. O quinto ponto é: crie uma bagagem pessoal. Eu quero que você colecione mais experiências. Ou seja, tenha um estilo de vida que te permita viver coisas diferentes para que tudo isso no final vire história. Eu não tô falando para você fazer isso de propósito, para você ter mais história. Não, eu só tô falando que isso pode ser uma sugestão de um estilo de vida para você. Então, na medida do possível, busca conhecer alguns lugares novos, tá ligado? Busca trocar ideia com pessoas diferentes para conhecer diferentes histórias e diferentes conhecimentos, tá ligado? Enriquece teu background. É basicamente isso que eu tô querendo te passar. Porque quando você faz isso, você se torna mais interessante. Então, indiretamente, ser mais interessante vai tornar as suas... Eita porra! Vai tornar as suas conversas mais interessantes. Ampliando esse background, tá ligado? Tendo mais experiências. Bom, do mais é isso, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se curtiu, já deixa o teu like e se inscreve nesse canal, e eu vou te ver na semana que vem, porque aqui a gente tem vídeo toda segunda-feira. Mas do mais é isso, seja muito bem-vindo a esse canal, isso aqui é só o começo.